Quando nós nos damos conta que a nossa percepção em relação ao mundo é distorcida, e a gente percebe as realidades inteligíveis, ou a gente tem acesso aos éons do pleroma, o mundo deixa de ser uma prisão. Então o gnóstico, ele não está fugindo do mundo, ele simplesmente não é mais condicionado por ele. E isso, para quem vive baseado nos condicionamentos do mundo, é um problema, porque o gnóstico, ele se torna uma espécie de anarquista, ele não respeita as autoridades do mundo, ele não é subjugado pelos poderes temporais, mundanos, de reis, de instituições, de regras de convivência que ele não considera éticas, porque a moral nem sempre é ética. A moral é condicionada ao tempo e ao local e à região e à interpretação. Então, o gnóstico, por ter esse despertar, ele diz: eu não preciso de uma igreja, o reino de Deus está dentro de mim. Eu não preciso me ajoelhar à sua autoridade, você é só uma pessoa que está sendo dominada pelo poder dos arcontes. Então, o imperador de Roma, o papa, o rei, eles não têm poder sobre os gnósticos. E isso torna os gnósticos um incômodo para quem está querendo ser cultuado ou para quem necessita de estruturas hierárquicas de autoridade temporal. O que não quer dizer que não haja hierarquias dentro dos gnósticos, não quer dizer que não haja aqueles que avançaram mais no caminho que outros, que não há mestres e discípulos, que não há aquele que despertou para o Cristo, como Jesus, e discípulos mais avançados. E tudo isso se torna ainda mais complexo quando a gente percebe que, apesar de eu ter falado aqui que toda a linguagem dos gnósticos pode partir de um pressuposto interpretativo, simbólico, metafórico, de como essas forças, esses arcontes, esses poderes agem dentro de nós e como o Cristo é um símbolo para a semente que está em nosso coração, esperando para ser germinada corretamente. Ainda assim, os gnósticos também levam em consideração, voltando à questão do micro-macrocosmos, que essas forças também são forças cósmicas. Então, os gnósticos, eles são adeptos, assim como eram os essênios e as tradições egípcias, herméticas, de ritos, de liturgias, de hinos, de invocações, de toda uma tecnologia de práticas mágicas que lidam com essas forças dentro de nós, evocando símbolos ou exorcizando forças negativas, de modo a transmutar esses poderes dentro de nós, porque em alguns textos gnósticos fica claro, como no Apócrifo de João, que os arcontes, eles têm um aspecto de fomentar e incentivar as nossas paixões e os nossos vícios, então eles são como os carcereiros, mas eles também são cópias dos seres divinos do pleroma, e eles também têm dentro de si, enquanto arcontes, a chave do despertar da qualidade de cada um desses seres. Então eles representam a graça, a glória, a sabedoria, a compaixão, tudo isso também tem um aspecto positivo. Então todas as práticas que os gnósticos desenvolvem, e quando eu falo práticas aqui, são práticas invocativas e práticas interiores, não tem nenhuma relação com práticas físicas que a gente faz com o corpo físico, tá? Elas são formas de alquimia interior, no sentido de transformar o chumbo em ouro, de lapidar a nossa própria alma, tirar as impurezas, são práticas de purificação também. Então, no sistema gnóstico existe toda uma guerra mágica, uma realidade que ela é mitológica e psicológica. Só que no plano psíquico, os gnósticos dividem, né, as qualidades humanas, não são grupos de humanos. Às vezes eu vejo que alguns autores acadêmicos leem de uma forma literal, assim, como se eles se achassem, como se os gnósticos se achassem aristocratas, nós, os pneumáticos, vocês, os psíquicos e os ílicos. Não, eles estão falando de qualidades de seres humanos. Um ser humano que é ílico, dominado pela matéria, ele pode dar um passo além e se tornar psíquico e se tornar pneumático. Como aquela pessoa é dominada ou não pela força da matéria e dos arcontes. Não se trata de um grupo específico do tipo a raça escolhida. Isso é simbólico. Mas no plano psíquico é onde estão os arcontes. E alguns são muito poderosos. E aí, quando no mito gnóstico é dito que o demiurgo não gosta quando ele vê que Adão, simbolizando a humanidade, é superior a ele mesmo, o demiurgo em poder, porque a semente divina está em Adão e o Cristo está em Adão, mas o demiurgo possui apenas uma parcela disso, quer dizer que o Adão, a humanidade, nós enquanto seres humanos, podemos nos tornar pneumáticos, isto é, espirituais.
mas o demiurgo ele age dentro do plano psíquico. Então todos os ritos gnósticos eles têm relação com o transformar os vícios em virtudes, ou o deixar de sermos dominados e condicionados pelas forças psíquicas e ílicas, terrenas. Por isso que no mito da pérola, o símbolo é de uma alma que se esquece de sua origem, esquece de sua missão ao começar a comer a comida da região onde ela está, a beber da bebida dos habitantes locais, a vestir as roupas daquela terra, esquecendo as suas vestes de luz. O simbolismo é sempre esse do esquecimento e o de se revestir daquilo que não é nosso, não é inerentemente nosso, porque inerentemente nosso é apenas a luz. Então, quando a gente pensa em termos da mônada em nós, não faz sentido uma visão dualista no gnosticismo, porque não há um dualismo, tudo é emanado do uno. E o reflexo, lembrando que o mundo é esse reflexo do mundo divino, nesse sentido é um dualismo, mas é um reflexo. E o reflexo ele não é real. O reflexo é uma ilusão. Ele existe apenas condicionado à multiplicidade. E, portanto, ele não pode ser absoluto. No Evangelho de Tomé é dito que o reino do Pai está espalhado sobre a terra e nós que não o vemos. Se o reino está espalhado e nós que não o vemos, o problema está na nossa cognição, na nossa concepção, na nossa visão, na nossa falta de sabedoria. Logo, o caminho do gnóstico tem relação com perceber a nossa origem, perceber a nossa unidade e, portanto, assim como diz no budismo, nós não somos um eu individual separado, e se não há um eu concreto, não há um eu para ser destruído ou combatido, a gente só precisa despertar as forças da luz dentro de nós. O caminho é de uma ascese interior. Só que à medida que os gnósticos lidam com esse tipo de visão de mundo, em que o mundo é regido por um demiurgo ignorante e que ele possui regentes que estimulam o erro, o engano e as paixões no ser humano, novamente os gnósticos vão desprezar os governos e as instituições, e por isso alguns autores pegam um viés político neles. Mas a política dos gnósticos é como a política dos essênios. Os essênios saem de Jerusalém incomodados com as guerras, brigas políticas, tem a revolta dos macabeus, os fariseus, eu vou tratar um pouco disso no próximo vídeo do nosso estudo, e eles se isolam no deserto para buscar uma via contemplativa. Assim como os padres do deserto, os monges do deserto, São Pacômio, lá no Egito, que foram os monges que preservaram, coincidentemente, os textos gnósticos de Nag Hammadi. Então, os gnósticos, eles desprezam o mundo, digamos assim, tanto quanto os monges do deserto, tanto quanto os essênios, tanto quanto os estoicos. Eles percebem que a satisfação, a felicidade real, a eudaimônia, ela não está no mundo, não está na vinculação com os poderes do mundo, com o poder temporal, com a satisfação dos desejos pessoais, que tudo isso é uma construção ilusória para nos manter cativos da nossa própria ignorância nesse mundo. E que as pessoas, elas são como marionetes do demiurgo. Isso acaba colaborando para uma visão gnóstica anti-institucionalista, né? Contra instituições e, portanto, contra a igreja. Então, desde cedo, esses grupos, no debate cristão, eles foram se destacando e incomodando aqueles que desejavam usar a religião como uma fonte de poder pessoal. Então, ok, sim, de certa forma, Laia, o demiurgo, na visão gnóstica, ele é um demiurgo mau, ok? Ele pode existir mitologicamente como uma entidade cósmica, macrocósmica, ok? Isso faz parte do ensinamento gnóstico. Mas a questão é o enfoque e a interpretação que a gente dá a esse texto. O processo de redenção gnóstica é um processo heróico, é um caminho do herói. Na visão gnóstica não existe pecado original. O ser humano ele foi criado com a semente da ignorância. Ele foi enganado pelo demiurgo, pelos sentidos. Então, quando a Sofia cai, a Sofia Ashmo, e fica presa na matéria e precisa fazer um caminho de ascensão e louvando o divino, existem hinos de Sofia em relação a isso, ela representa a alma que precisa despertar no meio de sua caverna interior, dentro da escuridão, e vencer essas forças que a mantêm cativa. Portanto, o caminho gnóstico é um caminho de redenção. Mas não quer dizer que ele não exige um esforço e que ele não exige que a gente foque no despertar das virtudes. Muito pelo contrário.
em alguns escritos gnósticos, aquele que pratica o mal e a iniquidade, ele fica cada vez mais preso aos poderes dos arcontes. Só que aí não é uma questão de expiar pecados, de aceitar a autoridade de um papa, de se arrepender, de se ajoelhar, de pagar o dízimo, é uma questão de autorresponsabilidade. E aí isso, na visão de uma instituição que está tentando ter um poder, como por exemplo na época de Constantino, com a formação final da igreja, os gnósticos viram um incômodo. Eles estão atrapalhando o plano. Então eles não foram combatidos porque eles eram hereges no sentido de ruins, eles foram combatidos porque eles atrapalhavam o projeto de poder. Porque a interpretação que eles traziam era uma interpretação de grande liberdade espiritual, de autorresponsabilidade. E se o erro foi um erro da criação, se o próprio Criador cometeu um erro, e ele é a maior força, que ele representa, na verdade, astrologicamente, o demiurgo gnóstico representa a força de Saturno, igual tem na mitologia grega Saturno devorando seus filhos. Então, se essa é a grande força que deve ser vencida, e não há pecado original, então não há culpa. E não dá para trabalhar com a culpa das pessoas. Só dá para trabalhar com a autoconsciência, com a redenção. O dualismo gnóstico ele existe no âmbito da multiplicidade. Mas a meta gnóstica é o retorno ao um. É a presença desse um dentro de nós, que é o cerne de grande parte do ensinamento gnóstico. É como esse um permanece sem diminuir a si mesmo em nada, desde seu primeiro pensamento, de seu primeiro ato autorreflexivo, até a criação do ser humano, ele permanece sendo um. E essa é a chave para a redenção gnóstica. E por isso a crucificação, na visão gnóstica, é a crucificação da alma na matéria e o retorno daquela alma que transcende as forças da matéria, representado pela linha horizontal, e retorna ao plano divino. E por isso, a imagem da cruz nos gnósticos, ela não representa uma tortura física de um ser humano, mas um despertar espiritual. E ela é simbólica. Dessa forma, se o reino do Pai está em nós e aqui e em todas as coisas, o problema é a nossa percepção desse mundo. Então é como se o mundo que a gente vive fosse um espelho torto. E a gnose é a ferramenta para desentortar esse espelho e apontar ele na direção correta, que é a direção da luz. Então, sim, os gnósticos rejeitam o mundo enquanto o mundo é uma prisão para a consciência. Mas os gnósticos eles não estão cometendo suicídio ou se martirizando. O que eles buscam é compreender o que há de real por trás da aparência deste mundo. E nisso eles não são diferentes aos sábios orientais, aos rishis hindus, aos essênios, aos monges do deserto, e todos aqueles que buscam uma verdade transcendente e imanente, que está além da aparência, além da nossa percepção meramente cognitiva racional das coisas. E justamente por se basearem numa visão de mundo em que o que há de mais importante e relevante na manifestação da existência é o uno, é o espírito invisível, e que é este que dá vida a todas as coisas, então por isso os gnósticos, mais do que dualistas, antimundo, com um Deus mau, eles são transcendentalistas, eles são monistas, eles buscam uma experiência espiritual a partir do despertar da sabedoria. E isso faz muito mais jus aos textos gnósticos do que essa visão rotulante corrente, que é a que eu comentei naquele vídeo que eu discordo da questão dualista antimundo dos gnósticos. O modo como a gente interpreta isso vai fazer toda a diferença. Bom, gente, eu sei que muitos que estão me assistindo conhecem os textos gnósticos, ou alguns, ou já leram alguma coisa, mas talvez para muitos de vocês esteja um pouco confuso, então eu prometo, está nos planos aqui na minha lista de vídeos a serem feitos, que eu ainda vou trazer um resuminho desse mito gnóstico da criação para vocês entenderem quem são essas personagens, quem é o espírito invisível, quem é o Uno, quem é a Sofia, o que é o Pleroma, o que são os Eons, quem é esse demiurgo com esse nome tão esquisito, Yaldabaoth, quem são os arcontes.
Mas à medida que a gente vai conversando, as coisas vão esclarecendo. Então, não vai ser no próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser o nosso estudo sobre os essênios, mas já está no roteiro aqui contar para vocês um pouco do mito gnóstico da criação, que traz elementos do Gênesis reinterpretados. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, por favor. Detesto fazer esse blá blá blá, mas é necessário dar uma ajudinha pro canal. E muito obrigada pelos comentários. Eu sempre leio todos, não consigo responder, mas aos poucos os mais interessantes eu trago para debate em vídeo, ou eu respondo quando eu conseguir. E até o próximo vídeo.